Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos fazer nossa atividade de hoje no livro de língua portuguesa do 3º ano, Aprender Juntos. Então, a gente vai abrir lá na página 21 e a gente vai ler um poeminha juntos. Vamos lá? Muito bem, essa daqui é a página 21. A gente vai ler juntos esse poeminha que se chama A Boneca. E ele conta a história de duas meninas que brigaram por causa de uma boneca. Será que essa história terminou bem? Será que elas fizeram as pazes? E o que vocês acham de pessoas que brigam por causa de um brinquedo? Vale a pena brincar por causa de um brinquedo? Vale a pena brigar por qualquer coisa, né? Tudo que é violência é ruim. Então, pensem nisso daí um pouquinho aí em casa, tá bom, meus amores? Então, vamos colocar a data aí na página 21 e acompanhe a leitura com a professora. Vamos lá? A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam. Por causa de uma boneca, as duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, é minha. A outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Gostaram, crianças, desse poema? Que fala sobre a boneca, duas meninas que brigaram, acabaram estragando a boneca e ficaram sem brincar com ela. Muitas vezes é isso que acontece quando a gente provoca uma briga por alguma coisa. Essa coisa acaba nem tendo importância pra gente depois e a gente acaba estragando essa coisa que era tão especial. Quem escreveu esse poeminha? Foi Olavo Bilac, esse daqui, olha, ele é um poeta, ele é jornalista, nascido em 1865 no Rio de Janeiro. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Em seus poemas, buscava a perfeição na forma de escrever versos. E ele faleceu em 1918. Então, foi esse senhor aqui que escreveu esse poeminha, A Boneca. Como vocês sabem, meus amores, A Boneca é um poeminha e todo poeminha ele é separado por estrofes, que são essas partes aqui do texto. Quantas estrofes vocês acham que tem esse poeminha? Vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4 estrofes, 5 estrofes. As estrofes são as partes em que o poeminha é dividido. Vocês estão vendo? Cada estrofe tem 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Essas linhas da estrofe a gente chama de verso. Então, tem 4 versos. 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Todas elas têm 4. Olha aqui, na segunda estrofe, tem 1, 2, 3, 4 versos, que é a linha que tem a historinha da estrofe, a linha que conta a história. Então, se chama verso. No estrofe número 3, tem 1, 2, 3, 4 versos. Na estrofe número 4, tem 1, 2, 3, 4 versos. E na estrofe número 5, tem 1, 2, 3, 4 versos. Todas as estrofes têm 4 versos, ou seja, tem 4 linhas cada um. Vocês podem ver também que aqui no poeminha tem uma palavrinha escrita amarrotada em verde e fadiga em verde também.
O que significa amarrotado? Está escrito aqui no cantinho. Amarrotado significa amassado. E fadiga significa cansaço. Então, vamos continuar agora a nossa atividade, lá na página 22, onde a gente vai responder algumas perguntinhas sobre o poema A Boneca. Vamos lá? Agora, na página 22, crianças, coloquem a data também, número 2 de setembro. A gente vai fazer, olha aqui na página 22, nós vamos ler para compreender. Então, no número 1, no poema, as meninas estão em uma situação de conflito. Que palavras indicam isso no texto? Então, as meninas lá no texto estão brigando, estão discutindo. Que palavra indica isso lá no texto? Vamos ver? Vamos voltar aqui na primeira estrofe para a gente ver. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Então, qual é a palavra aqui que indica que elas estavam brigando, que elas não estavam se entendendo? Brigavam, essa é a palavra. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. Quando a gente grita com alguém, geralmente a gente está bravo, está brigando, está zangado, está em conflito. Então, essas duas palavrinhas aqui indicam que as meninas do poema estavam brigando, estavam em conflito. Então, vamos escrever lá na resposta número 1, brigavam e gritava. Então, vamos voltar aqui no primeiro e na segunda estrofe aqui do poeminha e vamos ler novamente. A boneca. Com que palavrinha será que tem aqui que indica que as meninas estavam brigando, estavam em conflito? Deixando a bola e a peteca com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se contia, nem a boneca largava. Olha só essas duas palavras grifadas aqui. Brigavam e gritavam, significa que elas não estavam se entendendo, que elas estavam em conflito, estavam discutindo. Então, a gente vai copiar a palavra brigavam e gritava lá na resposta da perguntinha número 1. Vamos lá? Olha só a resposta da número 1. Brigavam e gritavam. Essas palavras indicam situação de conflito entre as duas meninas. Muito bem. Número 2. As meninas do texto usam a mesma expressão para dizer de quem é a boneca. Circule essa expressão lá no texto. Vamos ver. Olha só, aqui na segunda estrofe, elas estão dizendo. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Então, qual que é a expressão que elas gritavam para dizer que a boneca era delas? É minha. Então, circulem aí a expressão que elas gritavam. Através dessa expressão, dá para saber de quem era a boneca? Se era de uma menina ou se era de outra menina? Não dava, né, pessoal? Então, as duas gritavam, é minha. Então, a gente não tinha como saber de quem era a boneca. Então, aqui no número 2, era só circular aquela expressão, é minha, lá no poema. Vamos para o número 3. Releia os versos a seguir. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Então, vamos ver o que vai pedir para a gente perceber, para a gente observar aqui nessa parte do poema? Porque, segundo os versos, quem mais sofria era a boneca. Por que vocês acham que, segundo o verso, quem mais sofria era a boneca? Porque eles tá falando aí no poema, que ela já tinha a roupa toda estraçalhada, toda amarrotada, ela estava sendo judiada, né? Então, vamos copiar a resposta aí. Porque ela estava com a roupa toda estraçalhada e a cara amarrotada. Copiem aí.
Então, a resposta da letrinha A, do número 3, ficou assim. Porque elas deixaram a boneca com a roupa estraçalhada e a cara amarrotada. Por isso que nessa parte do poema diz que quem mais sofria era a boneca. Tá bom, pessoal? Agora vamos para a letrinha B. Copiem aí, tá bom? Que ações das meninas deixaram a boneca nesse estado? Porque elas puxavam a boneca para si. Uma puxava a boneca para cada lado, por isso que deixaram a boneca nesse estado. Então, vamos escrever aí? Então, a letra B. Que ações das meninas deixaram a boneca nesse estado? Elas puxaram a boneca para si. Cada uma puxou a boneca de um lado e a boneca ficou toda estragada, certo? Número 4. Copiem aí, então. Releia os últimos versos do poema e responda. No final do poema, as meninas brincavam com quais brinquedos? Então, vamos reler os últimos versos lá do poema. Vem comigo. Olha aqui nos últimos versos, e aqui na estrofe 5. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, o que elas voltaram a brincar? Com a bola e a peteca. Vamos copiar lá. Então, qual foi a resposta, pessoal? Bola e peteca. Então, elas brincaram com a bola e a peteca. Letra B. Por que as meninas não brincaram mais com a boneca? Por que vocês acham que elas não brincaram mais com a boneca? Porque elas destruíram a boneca, não é verdade? A boneca se rasgou ao meio. Então, foi por isso que elas não brincaram mais com a boneca. Vamos escrever aí? Então, respondam aí na letra B. Porque elas rasgaram a boneca. Por isso que elas não brincaram mais. E na letrinha C, vamos assinalar a resposta correta. A quem a palavra ambas se refere? Também está aqui na quinta estrofe a palavra ambas. Vamos ler para a gente ver se entende. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Quem essa palavrinha está se referindo? A quem? A bola e a peteca ou as meninas? Ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Ambas está se referindo às meninas. Então, vamos assinalar a resposta correta lá. Então, olha só. A quem ambas se refere às duas meninas. Certo, crianças? Então, façam aí na página 22, copiem as respostas certinho e voltem a ler o texto. Mandem a leitura para a professora do texto A Boneca aí do nosso livro. Então, agora a gente vai para a página 23 e nós já estamos terminando. Vamos lá. Página 23 agora. Coloquem a data também aí em cima da página e vamos continuar. No poema, nos grupos de versos, os grupos de versos estão separados um dos outros por um espaço. Cada grupo de versos é uma estrofe. Então, aquele grupinho de versos que a gente separou no começo lá da nossa aula, da nossa atividade, são chamadas as estrofes. Então, a gente vai contar na letrinha A quantas estrofes tem o poema A Boneca e quantos versos também tem cada estrofe. Vamos voltar lá no texto? Olha só, pessoal, cada grupinho de versos, que são as linhas aqui da escrita aqui do poema, cada grupinho desse se chama estrofe. Então, quantas estrofes tem o nosso poema? Contem aí. 1, 2, 3, 4, 5. 4 grupinhos de versos. E quantos versos tem cada poema? Quantas linhas tem cada poema? Tem 1, 2, 3, 4. Então, vamos marcar lá na resposta. Então, na letrinha A, a gente contou, tem 5 estrofes e cada estrofe tem 4 versos. Olha só, 4 versos. Agora sim.
Então, o poema tem 5 estrofes e cada estrofe tem 4 versos. Anotem aí, pessoal, e vamos para o número 6. Número 6, então, estamos terminando. Releia a primeira estrofe em voz alta e observe as palavras destacadas. Então, essa daqui, ó, vamos ler junto comigo e depois a gente vai ver as palavrinhas destacadas. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam. Por causa de uma boneca, 2 meninas brigavam. Olha só, meus amores, aí nós temos 2 palavras que estão escritas na cor verde, essas 2 aqui. O que será que elas têm em comum? O que vocês acham que ela tem em comum? O que está escrito aqui? Peteca, boneca. Elas têm o finalzinho da palavra igual, com o som igual. Boneca, peteca. As 2 terminam com eca, por isso elas rimam. Peteca rima com boneca. E agora a gente tem 2 palavras escritas em vermelho. Brincavam e brigavam. O que as 2 têm em comum também? O finalzinho, o som final. Avam, brincavam e brigavam. As 2 têm o finalzinho parecido. Brincavam rima com brigavam. Peteca rima com boneca, porque o finalzinho da palavra é igual, o som é igual e as palavras rimam. Então, qual é a nossa resposta aqui nessa atividade? Em relação ao final, ao som final, o que as duplas de palavras destacadas têm em comum? O que elas têm em comum, meus amores? O som final das palavras são parecidos, são iguais, por isso as palavras rimam. Vamos escrever aí. Em relação ao som final, o que as duplas de palavras destacadas têm em comum, então? Peteca e boneca brincavam e brigavam. Elas têm o mesmo som final. Então, ó, peteca, boneca, terminaram com eca. Brincavam, brigavam, terminaram com avam. Então, elas têm o mesmo som final. Então, escrevam aí. Agora, aqui tem uma orientação. Quando o som final de uma palavra é igual ou parecido com o som final de outra, dizemos que essas palavras rimam. Há poemas com rima e poemas sem rima. O que a gente leu da boneca tem rima. A rima pode ocorrer no meio ou no final dos versos de um poema, de uma canção, de uma quadrinha. Então, nesse poema que a gente leu, a boneca, tem as rimas no final dos versos. Então, a gente vai procurar agora as rimas no final dos versos. Vamos circular e pintá-las com a mesma cor. Vamos lá. A gente voltou aqui na página 21. No poema, e agora a gente vai procurar nas estrofes as últimas palavras, ó, aqui nos versos que rimam. Então, peteca rima com boneca. Então, vocês vão procurar as rimas e vão pintá-las da mesma cor. Peteca rima com boneca. Então, pintei as 2 da mesma cor. Agora, brincavam rima com brigavam. Então, eu vou pintar aqui, brincavam, rima com brigavam. Estão vendo que está no som final, nas palavras finais aqui do verso, nas últimas palavras. Então, vocês vão procurar as palavrinhas que rimam aqui nas outras estrofes e vão pintá-las da mesma cor como eu fiz aqui no primeiro, tá bom? Então, caprichem aí na atividade da página 21, 22 e 23. Do poema, leitura do poema A Boneca, mandem a leitura para a professora. Combinado? E vamos fazer as atividades de entendimento lá na página 22 e 23. Então, caprichem aí em casa, façam com atenção e uma boa tarde para vocês.